Havendo quórum, iniciamos nossa reunião ordinária com o SEAV, iniciando com a aprovação da ata da reunião anterior. Aqueles que concordam com a ata, por favor, manifestem-se. Opa! E... ok, então temos aprovação por unanimidade. Então, alguns já assinaram a ata, ela começa a passar por aqui, se puderem também assinar, quem não assinou ainda. Pode clicar aqui e aí tirar. Temos itens para expediente. Ah, lá. É para retirar o processo agora? É retirar o processo agora? Retirada de Sim, processo agora de no pauta, expediente. inversão da ordem da pauta, Regime de urgência. pedido de regime de urgência. Eu não podia assinar isso aqui. Por quê? Meu nome não está naquela lista. Bom, temos inscritos então para o expediente. Eu. Professora Vara, Uhum. Quem mais? Tiago, Tiago. Professora Marinês também? Lunelli, Esse aqui. Uhum. Ah, sim, deixa eu ver o nome aqui, conselheira Lara, Então, o primeiro item de pauta é o processo 5108-2017, interessado Geraldo Menegaso Varela, assunto propósito de regulamento do trabalho de conclusão de curso do Departamento de Engenharia de Software. Eu baixei em diligência, pois eu identifiquei algumas inconsistências, então já foi encaminhado para o professor Geraldo e já foi também comunicado ao professor Marcelo sobre as inconsistências. Assim que eles retornarem, volta na próxima reunião, eu acredito. Sim. ok, registrado. O Tiago. Tiago, Eu quero pedir regime de urgência no processo 3665-2017, interessada a professora Valquíria Vieira Fábio, assunto solicitação de afastamento para capacitação, doutorado, tendo em vista os prazos de tramitação do processo. ok. Submetemos então à plenária o pedido de urgência. Aqueles. Bom, primeiro abrimos para manifestações. E não havendo, então, votamos o pedido de urgência. Aqueles que concordam, por favor, manifestem-se. Aprovado. Temos aprovação por unanimidade. Uhum. Conselheiro E? Leonir. Só uma questão de ordem. Nós temos amanhã, não é? Só um aviso, tá? Nós temos amanhã na União o segundo encontro regional das mulheres agricultoras. Uma programação o dia todo, almoço, almoço Opa, gratuito. tô dentro. Então, quem quiser participar, com várias palestras, no setor 9h30 abertura. 9h30. 9h30 abertura vai ser o dia todo. Vamos reunir em torno de 300 mulheres agricultoras, apresentação de cases da agricultura, troca de sementes, troca de mudas, vai ser bem interessante. Então a casa está convidada. Muito agradecido. No restaurante União. 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 Muito bem. Perfeito. Iniciamos então a ordem do dia. Já o item 2 da nossa ordem do dia, processo 1433-2017, interessada Suiane. Assunto solicitação de visita técnica, cuja relatora é a conselheira Helene, que não se encontra no recinto, logo temos o processo prejudicado por ausência da relatora. E o suplente? Ela não tem suplente. Não tem? Não tem. O suplente dela inicialmente era Era o professor Belli. Belli, que pediu... Pediu para sair. Uhum. Ela tá na primeira falta dela. Da possibilidade de 3. Certo. Item 3 da ordem do dia, processo 5410-2017, interessado Osvaldo André Furlan Neto Rodrigues, assunto solicitação de prorrogação de afastamento para cursar doutorado, relatora conselheira Valquíria Vieira Fabre. E temos a leitura, então, do voto, do parecer e voto feito pela conselheira Lara. Ok, então a pedido da professora Valquíria, boa tarde, né? A pedido da professora Valquíria, vou fazer a leitura inicialmente da diligência. A diligência foi atendida e depois tem o voto dela no final, tá?
Considerando assunto, análise e parecer sobre o pedido de prorrogação de prazo para afastamento, capacitação em nível de doutorado. Interessado Osvaldo André Furlaneto Rodrigues, processo 5410-2017, diligência. Considerando a incumbência que me foi encaminhada para analisar e emitir parecer em 17/5/2017 sobre o pedido de prorrogação de afastamento requisitado pelo professor, baixo em diligência para que sejam sanadas as seguintes ocorrências. Em atendimento à linha E, parágrafo 3º do artigo 8º da Resolução 56/2010, consune, foi anexado o parecer do relator e aprovado ad referendo datada de 17/5/2017, páginas 12, 13 e 14. Neste caso, considerando que essa relatora já verificou junto ao departamento de origem do interessado que ocorreu a reunião do colegiado pleno do departamento, aprovado o processo na última sexta-feira, dia 19/5, solicito que seja anexado o comprovante de aprovação em reunião de departamento, conforme consta na referida resolução. Em atendimento ao à segunda diligência. Em atendimento ao inciso 2º, em conjunto com o parágrafo 1º do artigo 8º da Resolução 56/2010 do Consune, o prazo total máximo para afastamento em nível de doutorado, independente do período de solicitação, não poderá ultrapassar 48 meses do início do curso, 36 mais 12 meses entre parênteses. Porém, segundo consta no histórico escolar e no parecer do professor orientador, páginas 3 e 4, o prazo inicial do curso foi 9/6/2014 e o prazo final é 9/6/2018. Neste caso, considerando que não pode ser concedido prazo superior ao estabelecido nas normas da UDESC e que somente posso manifestar parecer sobre o que foi solicitado pelo requerente, de modo a não prejudicar o pleito, solicito. Manifestação do requerente quanto ao interesse de dar continuidade ao processo mediante solicitação de alteração da data de término do afastamento para 9/6/2018. Considerando o exposto acima, aguardo documentação com urgência, a fim de não comprometer a votação do pedido na reunião do CONSEAB do dia 23/5/2017, bem como não comprometer o prazo estabelecido no parágrafo 3º do artigo 8º da Resolução 56/2010 Consune, para que o processo dê entrada na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. Atenciosamente, Valquíria Vieira Faria. Então, a ata foi anexada no processo, com o grifo aqui das solicitações que foram repassadas. Nas folhas 17, 18, 19 e 20. E na folha 21, a manifestação a pedido de diligência. De professor Osvaldo André Furlaneto Rodrigues para a professora Valquíria Vieira Faria. Manifestação a pedido de diligência. Conforme solicitação apresentada no trâmite do processo 54/2010, prorrogação do prazo de afastamento para capacitação para doutorado, referente à solicitação de alteração de data de conclusão de afastamento, venho por meio deste documento registrar que concordo com a alteração do prazo de término para 9/6/2018. Desta maneira, solicito a prorrogação do período de afastamento para capacitação doutoral em regime integral, a fim de concluir o curso de programa de pós-graduação da Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, no Centro de Desportos, tendo como área de concentração biodinâmica do desempenho humano e linha de pesquisa exercício físico e desempenho no esporte e no trabalho, durante o período de 1/8/2017 a 9/6/2018. Agradeço a atenção dispensada, colocando-me à disposição para informações complementares. Assinado, professor Osvaldo. O parecer da relatora, então. Assunto e interesse e processo seria o mesmo. Parecer da relatora. Em 17/5/2017, fui designada para analisar e emitir parecer sobre o pedido de prorrogação de prazo do afastamento para capacitação requerido pelo professor Osvaldo André Furlaneto Rodrigues. Em análise, diligenciei o processo em 22/5/2017 a fim de sanar as ocorrências relatadas na página 16 deste processo, solicitando urgência na resposta, a fim de não prejudicar os prazos do pleito. Os itens diligenciados foram prontamente atendidos. Naquela mesma data, estando o processo apto a dar seguimento nesta instância. Parecer da relatora. Considerando que este processo enquadra-se no artigo 4º da Instrução Normativa 06/2016 e que a documentação apresentada contempla todas as exigências da Resolução 56/2010 Consune,
Manifesto meu parecer favorável ao pleito e recomendo aos conselheiros votarem pela aprovação da prorrogação do prazo de afastamento para a capacitação do professor Osvaldo, devendo seu afastamento ser prorrogado pelo período de 1/8/2017 a 9/6/2018. Ibirama, 22 de maio de 2017, professora Valquíria. Ela só deixou um comunicado de que o departamento deve ficar atento aos prazos de prorrogação, né, para não acontecer essa questão do que houve aqui nesse processo. Seria isso. Perfeito. Abrimos para manifestações. Não havendo, procedemos à votação. Aqueles que concordam com o parecer da relatora, manifestem-se. Temos aprovação por unanimidade. Item 4 da ordem do dia, processo 5596-2017, interessada Maria Inês Lúcia Boff, assunto relatório final do Programa de Apoio ao Ensino de Graduação, cujo relator, conselheiro Paulo Roberto Fará, Ele não pôde vir, justificou, eu vou fazer a leitura. que vai ter o parecer e voto lido pelo conselheiro Marcelo. Bom, então o processo 5596 de 2017, que trata do relatório final para a PEG, executado em 2016, sob a coordenação da Direção de Ensino do SEAB, interessada a professora Maria Inês Lúcia Boff. Bom, então, na análise, o presente processo trata do relatório final do projeto de ensino para a PEG, cujo objetivo inicial era atualizar os computadores dos laboratórios de informática. Contudo, fez-se alteração de rubrica para a aquisição de livros didáticos. Foram priorizadas as aquisições de livros, especialmente para o curso de Engenharia de Software, em função da proximidade com a avaliação pelo Conselho Estadual de Educação para reconhecimento do curso. O relatório final apresenta uma planilha com os valores dos projetos para a PEG de R$ 10.000 dos departamentos de Engenharia de Software e Ciências Contábeis, respectivamente. E do projeto para a PEG da Direção de Ensino no valor de R$ 14.000, totalizando R$ 34.000. O projeto para a PEG da Direção de Ensino possuía um valor total de R$ 14.000 e foram utilizados R$ 10.009,18 para a aquisição dos livros. Assim, houve a sobra de R$ 3.990,82, pois alguns títulos estavam esgotados. O relatório apresenta as notas fiscais no valor de R$ 29.799,18. O voto do relator, então, diante do exposto, sou de parecer favorável à homologação do relatório final. Ibirama, 22 de maio de 2017, professor Paulo Roberto Fará. Abrimos para manifestações. Se não havendo, abrimos então para a votação. Aqueles que concordam com o voto do relator, manifestem-se. Temos aprovação por unanimidade. Item 5 da ordem do dia, processo 3638/2017. Interessado Geraldo Menegaso Varela, assunto homologação do resultado final da eleição para a chefia do Departamento de Engenharia de Software, aprovado ad referendo pelo diretor-geral em 27/4/2017, por meio do parecer 01/2017. Relatora, conselheira Caroline. Boa tarde a todos. Então, trata-se da homologação do resultado da eleição para chefe do Departamento de Engenharia de Software. Foi inscrita apenas uma chapa, constituída pelo professor Marcelo de Souza como chefe e o professor Paulo Roberto Fará como subchefe, a qual foi eleita em 26/4. A tramitação ocorreu conforme o regimento geral do DESC, aprovado pela Resolução 44/2017 do Consul, e Estatuto da UDESC, aprovado pelo Decreto 4.184 de 2016. Então, diante do exposto, sou de parecer favorável à homologação do resultado da eleição do chefe do Departamento de Engenharia de Software. Bom, e não havendo quem queira discutir, presumo, abrimos para votação. Aqueles que concordam com o voto da relatora, manifestem-se. Temos aprovação por unanimidade. Item 6 da ordem do dia, processo 6268/2017, interessado Lara Fabiana Dallabona, assunto edital de eleição para a chefia do Departamento de Ciências Contábeis. O relator conselheiro Jason Ademir Sevignani. Olá a todos. Histórico em 16 de maio de 2017, foi aberto processo, interessada a professora Lara Fabiana Dallabona. No departamento foi o relator professor Sérgio Marian, sendo favorável à homologação do edital e acompanhado por seus pares. No 2017 foi designado o relator. O presente processo deve encontrar amparo legal no Estatuto Geral da UDESC e ser aprovado pelo Decreto 4.184/2006,
mais especificamente dos artigos 77 a 79, que tratam do processo de eleição de Também chefe não e subchefe foi do departamento, bem como estar de acordo com a exigência do artigo 78 do Regimento Geral da UDESC, aprovado pela Resolução 044/2007. As datas estabelecidas no edital de número 006/2017 estão em consonância com o previsto no parágrafo 1º do artigo 78, que exige a publicação do mesmo em prazo entre 30 e 20 dias antes do mandato vigente. A saber, consta a previsão de publicação do edital para o dia 19 de maio e eleição para o dia 7 de junho, e o atual mandato, com vigência de 2 anos, iniciado dia 8 de junho de 2015, conforme portaria 678/2015. Iniciar-se, portanto, a data prevista para a eleição. Tais datas estão assim definidas para atender o parágrafo 1º do artigo 78, que exige entre 30 e 20 dias para a realização do processo eleitoral, período este necessário para a inscrição das chapas e a efetiva eleição, ou seja, necessita de ao menos 10 dias para o período de inscrição de chapas, propiciando lisura ao processo, permitindo um tempo justo de publicidade ao mesmo também. Entretanto, fica prejudicado quanto ao atendimento do artigo 79 do Estatuto, Decreto 4.134/2006, que exige o envio para a reitoria após a homologação do centro, 7 dias antes do mandato. Consta no edital que a homologação será efetuada no dia 19 de junho de 2017 e o término dessa gestão será no dia 8 de junho de 2017. No presente edital, também há previsão para alinhar datas de início e término de mandato com os períodos de recesso escolar, aonde a posse dos eleitos será no dia 13 de julho de 2017. Este aumento do prazo baseia-se no princípio de economicidade, pois permitirá que o departamento possa terminar o semestre sem prejuízo na condução de suas atividades, principalmente as de ensino, pois dessa forma, de agora em diante, a troca de chefe de departamento sempre acontecerá em período de recesso. Para finalizar, saliento que esse lapso de tempo entre 8 de junho de 2017 e 13 de julho de 2017, o departamento deverá ser chefiado por uma pessoa em caráter pro tempore. Voto do relator, diante do exposto, sou favorável à homologação do edital 006/2017 de eleição para chefe e subchefe do Departamento de Ciências Contábeis. Abrimos para manifestações. Então, procedemos à votação. Não havendo quem queira discutir aqui desconcordo com o voto do relator, manifestem-se. Temos aprovação por maioria. Você não vota como interessado do processo. Correto. Direto, mas considerar como Ela unânime. Unânime? Falar interessado direto. então bom. Isso. Eu vi agora? Ok. Temos na sequência a ordem do dia, processo 3665-2017, interessada Valquíria Vieira Fabre, assunto solicitação de afastamento para capacitação doutorado, relator conselheiro Tiago, relembrando que pela aprovação de pedido de urgência, se houverem pedidos de vista, o relato substitutivo deve ser feito no prazo desta reunião ordinária. Bom, boa tarde a todos. Então, o processo 3665-2017, ele trata-se do pedido de afastamento para cursar doutorado da professora Valquíria Vieira Fabre. Eu vou ler o histórico porque o histórico é importante para a análise do processo. Em 3 de abril, cadastra um processo no SGPE, solicitado pela professora Valquíria o afastamento de 3 anos a partir de 1º de agosto de 2017. Em 12 de abril, o processo é diligenciado pelo relator em reunião ordinária do colegiado pleno Departamento de Ciências Contábeis. Em 18 de abril de 2017, em atenção à diligência, o diretor-geral do SEAB solicita a concordância do reitor em recepcionar a solicitação da servidora Valquíria Vieira Fabre, da IN PROAD 06-2017, tendo em vista o retorno, inclusive antecipado, do servidor Adilson Valdic de seu afastamento. Em 24 de abril de 2017, o reitor, através de parecer da PROEM, manifesta-se subjetivamente acerca da matéria, o que resultou no não atendimento ao pleito. O diretor-geral do SEAV, em 2 de maio de 2017, solicita a exclusão do SEAV da IN 006-2016 para o caso em questão. Em 12 de maio, o reitor, por meio de parecer da PROAD, manifesta-se favorável à solicitação da direção do SEAV. Em 17 de maio de 2017, a solicitação é aprovada por unanimidade na reunião do colegiado pleno do Departamento de Ciências Contábeis e em 17 de maio foi designado o relator.
Em tempo, é preciso esclarecer que durante a tramitação do processo, a interessada solicitou o arquivamento do mesmo em 8 de maio de 2017, sob a justificativa de que necessitaria instruir novo processo em outros termos. Em 15 de maio de 2017, a professora Valquíria solicitou seu desarquivamento, após o parecer positivo do reitor para os termos do processo SGPE número 3665/2017. Este relator considera que a docente precipitou-se ao solicitar o arquivamento do processo antes de obter uma resposta final do reitor. Por este motivo, apesar das solicitações de arquivamento e reabertura estarem apensadas ao processo, na página 51 a 53, considero que essa documentação não é relevante ao pleito e, portanto, não será considerada para análise, visto que o processo encontra-se reaberto e aprovado no Colegiado Pleno de Departamento de Ciências Contábeis. Análise. O presente processo trata da solicitação da professora Valquíria Vieira Fabre para afastar-se para capacitação em nível de doutorado no curso de pós-graduação em Contabilidade da Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, conforme a Resolução 056/2010 Consumo, a partir de 1 de agosto de 2017, por um período de 3 anos. A forma de substituição da docente ocorrerá através da contratação de professor substituto, que não incorrerá em impacto financeiro para o UDESC, visto que a professora afastar-se-á na vaga do professor Adilson Valdic, que retornará de seu afastamento, antecipadamente, em 1 de agosto de 2017, conforme portaria 417 de 17. Apesar da IN 006/2016 PROAD normatizar a forma de substituição docente para afastamentos até o semestre 2017-2, o reitor manifestou-se favorável à excepcionalização do caso, conforme CI número 057, Reitoria PROAD, que encontra-se na página 45 deste processo. Dessa forma, considerando que a interessada apresentou toda a documentação que lhe cabia conforme o artigo 5º da Resolução 056 de 2010, Consune, considerando que a minuciosa análise da documentação foi realizada pelo relator do Colegiado Pleno do Departamento de Ciências Contábeis. O mérito do pedido foi discutido e aprovado pelo referido colegiado. O SEAV possui 8 vagas destinadas à capacitação docente, ficando uma vaga disponível com o retorno do professor Adilson, e que não há outros interessados disputando esta vaga no segundo semestre de 2017. O SEAV tem como meta alcançar 50% de doutores até 2022, conforme a alteração do Regimento Geral da UDESC pela Resolução 034/2015 Consumo. E que cabe ao Conselho de Centro aprovar afastamentos para capacitação docente, conforme inciso 11 do artigo 5º da Resolução 056/2010. Sou de parecer favorável ao afastamento da professora Valquíria Vieira Fabre para cursar doutorado no Programa de Pós-Graduação em Contabilidade da UFSC, pelo período de 3 anos a partir de 1 de agosto de 2017. Agradecido ao senhor relator. Abrimos para manifestações. Eu me inscrevo dessa vez. Ok. Só para até dar conhecimento aqui para o Leonir, né? Ele é externo à comunidade em relação à dificuldade que nós temos desses afastamentos para doutorado. Porque a resolução, ela presume um percentual do corpo docente que tem direito a esses afastamentos remunerados. Entretanto, lá em 2015, foi em abril ou maio, estourou lá, digamos assim, uma bomba regimental, porque o regimento diz que os centros, qualquer centro de ensino da UDESC, ele tem que atender, digamos assim, um conjunto mínimo de critérios, e entre eles, pelo menos 50% do corpo docente de doutores, 8 anos após a sua criação. E dados os 8 anos de criação do SEAV, né, e outros 2 centros também da UDESC que não tinham atingido esse percentual. Então, o que diz o regimento é que deveríamos ser ou fechados, por decisão do Consune, ou, digamos assim, absorvidos por um outro centro de ensino da UDESC. Né? Então, nesse caso, poderíamos virar, digamos assim, um centro de ensino mais administrado por Joinville ou por Lages e etc. A reunião no Consune, como era de se esperar, foi muito tumultuada, mas depois uma mobilização que os centros pequenos fizeram frente ao Consune, conseguimos, com certo aperto, né, e ainda tinha quórum qualificado, porque a alteração de regimento, conseguimos um prazo até 2022, né, para cumprir esse requisito. Eis que, com 4 vagas, que é o que a resolução nos dá direito, não alcançamos, precisamos de 8.
Então, na gestão anterior, o reitor concedeu 4 vagas extras, né? Nós ocupamos essas 4 vagas extras e vínhamos num ritmo de formação. Os departamentos aproveitaram também lá a reformulação do plano estratégico para projetar a verticalização, se planejar no quesito qualificação docente. Ia tudo bem até o momento que surgiu uma normativa, né, que faz contraposição à resolução, fazendo cortes, né, cortes bem específicos no que diz respeito à contratação, por exemplo, de professores substitutos, o que na prática nos deixou com 8 vagas teóricas, né, porque na prática nós não poderíamos encaminhar, por exemplo, a professora Valquíria para capacitação e contratar um substituto 12 horas para cumprir a carga horária dela. A instrução normativa passou a proibir como contenção de custos por conta da crise financeira. Então, isso foi uma briga que eu acho que durou mais de 30 dias, né, com uma briga, digamos, entre aspas, né, com a reitoria, de modo que nós obtivéssemos da reitoria um parecer que nos excepciona dessa normativa, né, de modo que a gente possa então continuar mandando os nossos docentes para capacitação, né, e eu quero registrar em ata aqui a dedicação dos diretores adjuntos junto ao caso, especificamente a dedicação da professora Marinês, que trabalhou muito com a gente, porque esse trâmite não foi fácil, né? Porque a reitoria, ela inicialmente até apresentou a vontade e a compreensão, né, em função dessa necessidade, mas tem toda a questão política que envolve a universidade, porque montar uma IN, daqui a pouco começar a tirar centros da IN, sempre gera uma repercussão negativa e pressão, né? Mas no final prevaleceu, digamos assim, a lógica, né? Ou seja, isso é uma necessidade eminente do centro, caso contrário não vamos conseguir consolidar um número mínimo de docentes doutores. Então foi emitida, né, esse parecer da reitoria, né, e é através dele que nós estamos conseguindo afastar finalmente a professora Valquíria, que é uma briga que vai acontecer provavelmente na próxima tentativa de afastamento. Por quê? Porque novamente vamos precisar ser excepcionalizados da IN, né? Caso contrário não cumprimos. Então, mas felizmente as coisas correram bem, né? A reitoria bancou essa de nos excepcionalizar, né? Eu pude contar com o apoio e a colaboração Jais, Fernando, Marinês principalmente como diretora de ensino e grande também responsável por esse processo, né? E então tivemos sucesso e o resultado, né, felizmente, é poder realizar o afastamento da professora Valquíria, e esperamos poder realizar o afastamento também do próximo docente, e continuar nesse ritmo, de modo que lá em 2022 pelo menos 50% do corpo docente do SEAV vai ser composto de doutores, né? O que vai nos abrir uma perspectiva muito boa para começar a pensar em verticalização do ensino aqui no Alto Vale, né? Com programa de mestrado, doutorado, enfim. Então, só para dar contas, né, dessa questão. E procedemos então à votação. Aqueles que concordam com o parecer do relator, por favor, manifestem-se. Temos aprovação por unanimidade. Processo 5162-2017, interessado Fernando Schaeffer, assunto projetos de pesquisa inscritos no edital PIP 01-2017, aprovado ad referente pelo diretor-geral em 28/4/2017, por meio do parecer 02-2017. A relatora conselheira Marinês. Também, boa tarde a todos. Esse processo ele vem da Direção de Pesquisa e Pós-Graduação. O assunto é a homologação do ad referendo pela Direção-Geral dos Projetos de Pesquisa e Iniciação Científica do edital PIPES 01-2017. Análise. O processo contém o resumo de cada um dos projetos de iniciação científica para início em agosto de 2017 até julho de 2018, sendo 5 prorrogações e 6 novos projetos.
Visto que o prazo limite para a tramitação nas 3 instâncias, colegiado de ensino de cada departamento, comissão de pesquisa e o Conselho de Centro era 28/4 e nesse dia não foi possível aprovar em reunião do Conselho de Centro, porque não teve reunião nesse dia ou antes, né, próximo disso, o diretor de pesquisa então solicitou a aprovação por AD referendo do diretor-geral, que o fez então na data de 28 de abril. Vale destacar que nas instâncias anteriores, colegiado e comissão de pesquisa, cada processo foi analisado e aprovado individualmente pelo seu parecerista. Então, cada processo teve um parecer no seu departamento e depois na comissão de pesquisa. E aqui no Conselho de Centro, então, nós temos um resumo de cada um dos projetos. Então, é uma folha onde contém o nome do projeto, o nome do seu coordenador e o histórico da tramitação, que esse aqui é o professor Fernando que emitiu para aprovar todos eles num único processo, né, que já foram aprovados anteriormente. Só gostaria de ler aqui os projetos, quem que prorrogou, o professor Paulo, Departamento de Contábeis, a professora Lara, Departamento de Contábeis, o professor Marino, Contábeis, o professor Paulo Roberto Fará, de Engenharia de Software, e Tiago Luiz Schmidt, Engenharia de Software. Novos processos, né, de pesquisa. Gabriele, no curso de Engenharia Sanitária, Helene, Sanitária, Maria Pilar, Sanitária, Eduardo Belo, Sanitária, Luciano, Sanitária e Fernando Schaeffer, Engenharia, Ciências Contábeis. Voto da relatora, diante do exposto, sou de parecer favorável à homologação da aprovação por AD referendo dos projetos de pesquisa PIPES 01-2017 pelo diretor-geral. Então, é isso. Obrigado. Há quem queira discutir? Só para então, justificar a primeira questão do AD referendo, é que foi descoberto, na verdade, no meio do processo, a importância que tinha gerenciar os projetos numa plataforma, na verdade, específica, né? Verificado isso, na verdade, se tentou realmente privilegiar os departamentos e a comissão de pesquisa por meio de pareceristas assim por diante, né? Que pudesse ter pareceristas nessas 2 instâncias. Isso fez com que já não tivesse tempo hábil até dia 28/4 para passar no Conselho de Centro. E como no Conselho de Centro, na verdade, a homologação é diferente do que acontece no Departamento de Comissão de Pesquisa, fez sentido, na verdade, a gente imaginar que realmente aqui poderia ser feito esse AD referendo, né? E só para também deixar claro que anteriormente passavam os projetos todos individuais aqui, né? Mas como na verdade é a homologação e o que importa é saber se eles tramitaram da forma correta nas instâncias, então essa vez foi feito um processo só que consta uma linha do tempo que a própria plataforma, então do registro do que ocorreu, quando ele foi cadastrado, quando foi aprovado o departamento, então isso que foi encaminhado dessa vez eu acho que faz mais sentido, né? Só para deixar claro isso. Perfeito. Eu acho que não há nenhum problema quanto a esse formato, né? É apresentado então o pacote de projetos, na verdade, mas dando ciência de que eles tramitaram adequadamente, tiveram aprovação. Procedemos então à votação. Aqueles que concordam com o parecer e o voto, manifestem-se. Temos aprovação por unanimidade. Processo, item 9 da ordem do dia, processo 18.979/2015, interessado Jarbas Kleber Ferrari, assunto homologação do relatório final de projeto de extensão, diligenciado pela relatora na reunião de 26/4/2017. Doutora Conselheira Marinês. Eu não recebi o processo de volta. Ok, então retirado de pauta por não ter retornado de diligência. Do cumprimento da diligência. Item 10 da ordem do dia, interessado Carlos Alberto Bart, assunto homologação do resultado final da eleição de representantes do SEAV nos Conselhos Superiores da UDESC e Conselho de Centro, edital DG número 04/2017. Doutor Conselheiro Paulo Edson de Lima. Boa tarde a todos. O processo 4637/2017, origem SEAV, interessado Carlos Alberto Bart. Assunto: homologação da eleição de representantes docentes para a CONSAD e de representantes discentes para a CONCEP, CONSUNE e CONSEAV. História: em 23 de março de 2017 é divulgada a portaria interna do SEAV, Direção-Geral 11/2017, que constitui a comissão eleitoral para proceder à eleição.
No mesmo dia divulgado o edital de convocação para a eleição. Em 17 de maio de 2017, sou terminado o relatório. Análise. As vagas previstas no edital. CONSAT, uma vaga para docente titular e suplente. CONCEP, uma vaga para discente titular e suplente. CONSUNE, uma vaga para discente titular e suplente. CONSEAV, uma vaga para discente titular e suplente. Homologação das candidaturas. CONSAT, uma vaga formada por Marino Luiz Eucalper, titular, e Caroline Susvalflesch, suplente. CONCEP, chapa única também, Camila Adam, titular, e Jules Colt Tene, suplente. CONSUNE, chapa 1, João Luiz C. dos Santos, titular, e Igor Edeberto Marcelino da Silva, suplente. Chapa 2, Robson de Jesus, titular, e Charles David Dujan, suplente. CONSEAT, chapa 1, Camila Adam, titular, e Jules Colt Tene, suplente. Chapa 2, Felipe Gonçalves, titular, e Valmir Bertelli, suplente. Resultado das eleições. CONSAT, eleita chapa única, formada por Marino Luiz Eucalper e Caroline Susvalflesch, suplente. CONCEP, eleita chapa única, formada por Camila Adam, titular, e Jules Colt Tene, suplente. CONSUNE, resultado final foi empate entre as duas chapas, e sendo assim, conforme previsto no artigo 7º do edital, a Comissão Eleitoral decidiu pela realização do segundo turno, sendo que, em segundo turno, foi eleita a chapa 1, formada por João Luiz C. dos Santos, titular, e Igor Edelberto Marcelino da Silva, suplente. CONSEAV, eleita a chapa 2, formada por Felipe Gonçalves, titular, e Valmir Bertelli, suplente. Meu voto. Sou de parecer favorável à homologação do resultado final da eleição de representantes docentes para a CONSAT e de representantes discentes para a CONCEP, CONSUNE e CONSEAV. Agradecimentos ao relator. Há quem queira discutir? E não havendo, procedemos à votação. Aqueles que concordam com o voto do relator manifestem-se. Temos aprovação por unanimidade. Encerrada a ordem do dia, não havendo mais itens a discutir, passamos então às comunicações pessoais. Há inscritos? Carlos, tendo em vista a aposentadoria da professora Margarida Filagrana, que é a minha suplente, eu vou encaminhar um expediente para a presidência, indicando o nome de um outro funcionário da casa. Perfeito. Suplente da dona Margarida. Perfeito. Feito o registro. Sr. Jaison. Eu acho que, Carlos, cabe eu passar esse mês parecido prévio, como é que está a obra. Temos, já multiplica, né, a informação. Temos anotado aqui, sim. Bom, antes de tudo, então, dar as boas-vindas ao nosso novo conselheiro, né? Professor Marcelo, chefe eleito do Departamento de Engenharia de Software, e também ao nosso querido acadêmico Valmir Bertelli, né? Está participando da primeira sessão do CONSEAV. E, bom, vamos então à questão da obra. Como todos devem recordar, na última reunião com o CONSEAV, comunicamos a respeito dos problemas que estavam ocorrendo lá com a obra, né, em função de problemas técnicos, né, que estavam ocorrendo e que estavam chamando a nossa atenção, especificamente naquela parte de montagem, né, dos pré-moldados, conforme foi explicado na reunião passada, e que não faríamos a medição de nenhuma parte da estrutura que não estivesse em conformidade com especificações técnicas exigidas pelo fiscal de obra, né, o nosso colega aqui, o engenheiro Paulo Furtado, e que, dada, digamos assim, a crise, né, que tinha surgido naquele momento, nesse aspecto, se em último caso tivéssemos que pedir solicitar à reitoria a ruptura do contrato, assim o faríamos, porque não poderíamos aqui
eventualmente concordar com alguma coisa que pudesse nos trazer problema no futuro, até mesmo pôr em risco a segurança da comunidade. Eis que essa questão ela tem sido solucionada ao longo desse período, né? Convocamos reunião com o empreiteiro e ele compareceu e ele foi notificado e ele tem respondido bem nesse aspecto de, digamos assim, de feedback, né? Ou seja, aquela situação, aquela crise, né, que houve há 30 dias atrás, ela se diluiu e hoje a situação atual é que as coisas estão transcorrendo normalmente. A empreiteira prestou os esclarecimentos conforme solicitado, tomou providências, né, conforme orientado pelo colega Furtado, e as coisas estão transcorrendo normalmente. Eles terminaram de montar os pré-moldados, né, e nós temos agora se é que dá para chamar de a reta final, porque terminará a alvenaria, cobertura e acabamentos. O empreiteiro ele foi notificado sobre 3 questões. A primeira, ainda assim, né, além dessas notificações relativas às questões técnicas, nós notificamos o empreiteiro a respeito de mais 3 questões. Uma delas diz respeito a um processo trabalhista, onde um funcionário de uma subcontratada da Ramsés teve algum problema qualquer lá, e a questão acabou respingando na UDESC como responsável solidária. Então, uma das solicitações foi que o empreiteiro ele entrasse em contato com seus advogados e pedisse a exclusão da UDESC, né, para não termos nenhum problema futuro. Ele foi notificado quanto à necessidade urgente de apresentar um novo cronograma factível da obra, de modo que nós possamos aqui nos planejar a respeito das licitações, porque vamos ter mobiliário, climatização, rede lógica e etc. e tal. E uma terceira notificação, Paulo, me ajuda aí que agora fugiu. Prazo já foi. Cronograma. Não, a subcontratação. Isso, que é o mais grave. Esclarecimento sobre a subcontratação. Exato. O contrato ele diz o seguinte, que o empreiteiro, né, a empresa vencedora, ela só poderia subcontratar a estrutura pré-moldada. A Ramsés fez o quê? Subcontratou uma empresa que vai executar toda a parte elétrica e hidrossanitária. Essa informação chegou à Procuradoria Jurídica da Universidade e eles têm posto alguma pressão, né? Porque, em princípio, dado uma irregularidade, seria motivo para a ruptura do contrato. Entretanto, conversando com o reitor e com acho que dá para chamar de titular da Procuradoria, né, que é a Juliana, a Procuradora Jurídica da Universidade, chegamos à conclusão que o que prevalece é o interesse público. Então, esta subcontratação, tudo bem, foi uma irregularidade, mas dado o interesse público, a nossa necessidade, a nossa situação, seria possível, digamos assim, ter a ruptura como uma opção e não como uma obrigação. Então, a questão técnica que foi exposta na última reunião com o SEAV foi superada, mas surge uma nova questão agora, que é essa subcontratação ilegal por parte da empreiteira de uma empresa para realizar uma parte da obra. A insistência está sendo para que a obra não pare, claro, né? E, enfim, essa é a situação atual. De qualquer forma, uma coisa que dá uma tranquilidade é que a ruptura do contrato não é um ato que ocorre a partir da reitoria ou da Procuradoria Jurídica da Universidade. É um processo instaurado a partir do SEAV. Então ninguém pode fazer isso à nossa revelia. Se houver iniciativa de ruptura, parte daqui, correto, Lima? Parte daqui. A gente tem a prerrogativa para fazer o contrato, haja visto que ele estava fazendo uma subcontratação, né? Então a notificação foi no sentido de ele cessar esse contrato de subcontratação e fazer com alguém do quadro, e fazer a parte elétrica e a sanitária com alguém do quadro dele, né? Então, como a parte elétrica mesmo ela via lá no final, né, com exceção de alguma coisa que ele
tinha iniciado a fazer, então que cesse isso, né? Foi notificado, né? Ele vai responder, né? Vamos dar direito à defesa para ele, né? E aí o restante é questão, mas a iniciativa realmente é do centro, né? O Carlos falou. Perfeito. E na verdade isso acabou chamando um pouco de atenção para o nosso contrato em si, que é um contrato um tanto ruim, né? Porque essa subcontratação para a execução desses projetos complementares, que é o hidráulico, sanitário, elétrico e etc., é uma prática das empreiteiras a subcontratação, que senão, né, eles não têm como cuidar da especialidade. Então, a contrapartida nisso aí, digamos assim, o empreiteiro, ele cometeu uma irregularidade, sim, mas ele acabou executando uma prática de mercado, né? Então tem esses dois lados aí, mas enfim, não há previsão de uma ruptura do contrato, as coisas estão se encaminhando, recebemos mais 500 mil do FNDE, então aparentemente a torneirinha da segunda parcela da verba, daquela verba da emenda, ela está começando a ser aberta, né? E temos aí então uma perspectiva de receber essa segunda parcela sem problemas. Eu já chamo a atenção aqui para perspectiva, né? Porque não dá para afirmar com certeza, porque só para ganhar esses 500 mil foram, 6, 8 meses de batalha, de burocrática e de gente que não nos atende lá em Brasília e etc. Então, assim, veio 500 mil, né, de acordo com a CIP, né, que é o órgão da reitoria que tem o pessoal que lida com esses convênios, né, eles são a primeira linha ali da universidade para fim desses convênios. Em tese, se veio um pouquinho, deve começar a vir o dinheiro agora. Né? Ela veio menor do que a gente esperava, né, a gente esperava que tivesse um valor maior, mas enfim, veio esse valor. E ontem, conversando com o pessoal da CIP, né, a orientação é que a gente gaste esse valor e preserve o valor da contrapartida que a gente tem, para que a hora que a gente tiver gasto todo esse valor, a gente peça de novo mais um desembolso, né? Tá? Então, teoricamente, seria gastar esses 500 mil que veio agora para depois a gente pedir a próxima parcela. Ele ainda não está com nós, né? Precisa alterar a LOA, né? Então a UDESC já fez isso junto à Secretaria da Fazenda, solicitou, e assim que o dinheiro for alterado na LOA e for repassado para a UDESC, as aeronáuticas eles vão repassar para a gente poder empenhar e efetuar os pagamentos, né? Eu acredito que a gente já consiga fazer agora no mês que vem. E aí eu acho que também é justo registrar o empenho da reitoria. Eu acho que o Tomasi já conta com umas 3 ou 4 idas a Brasília, visitando gabinetes, FNDE, né, de modo a fazer um meio de campo, porque realmente a coisa é muito, muito difícil. O que eles nos solicitam, nós executamos em 24 horas. A parte deles, eles levam 3 meses ou mais, né, sem em princípio uma explicação que possa ser dada, simplesmente não sai, né? Então tem sido essa uma questão a mais difícil de todas, com certeza, né? Ver a segunda parcela da nossa emenda fluir e chegar, né, na nossa conta para poder ser gasta. Chegamos à metade, né? A metade. Chegamos, né, a 2,5 agora liberado, faltam 2,5. Todo o restante aqui é tudo muito coisa dentro do nosso controle, o empreiteiro pode pisar na bola, etc. A gente marca em cima, cobra, exige de acordo com a legislação, ele se enquadra. Então, o que é do nosso controle, tudo bem. Agora, o que está lá em Brasília é recorrer, reclamar e esperar. Ok? Terminamos? Obrigado a todos. Até a próxima. Tem café? Nem café, nem cuca. Meu Deus. Que dia que vai ter uma cuca, um café? Só na última reunião de 2017.